vamos supor, pegando esse exemplo que você comentou, né, da mudança de cenário e etc. Como a gente se protege numa situação assim, um prédio construído, não sei, há 50, 100 anos atrás, não sei quando que teve uma mudança aí de qualidade Isso é enfim. incrível. E aí, pô, tá aqui numa rua tal, nessa rua tal vai passar. Na época que ele foi construído, de repente passava um ônibus por dia, ou nem passava ônibus. Hoje passa 50 ônibus por dia. Metrô por baixo. Aí tá se construindo um metrô e etc. Esses estudos, o metrô faz do prédio antes? Como é que funciona na Claro, prática claro, isso? claro, claro. É assim, isso também foi condicionado pela própria evolução do ambiente urbano, né? Então, no passado, quando você olha as primeiras linhas de metrô, o método que eles usavam era um método chamado cut and cover. Você corta, faz uma vala gigante, né? Coloca os trilhos, enfim, a infraestrutura ferroviária ali e depois fecha. Então é uma escavação de Entendi. prédio, como se fosse um subsolo de prédio. Mas ele Né? faz a estrutura para aguentar o que tá em cima. Sim, mas normalmente o que você tem em cima dessa? Tinha, pelo menos em Uhum. cima. Você tinha parques, você não tinha na linha do metrô, até porque você precisava de um direito de passagem, né, do right of way, para executar a vala, né? Então você precisava ter acesso àquilo, não podia ter nada em cima, percebe? Mas isso lá atrás, voltando à década de 70, né, de 80. Com o adensamento urbano, começaram a surgir algumas, eu diria, muitas restrições para o uso desse método, né, do cut and cover. Então a gente passou a utilizar métodos que tivessem menos interferência na superfície. E aí foi que surgiram, por exemplo, os métodos mecanizados, né, o TBM, né, imagino, o tatuzão, Tatuzão. né, o tatuzão. Então, hoje em dia, e não só o tatuzão, o próprio NATM também é um método que você consegue executar. Que Né? isso, NATM? NATM é o New Austrian Tunneling Method, é um método austríaco, né? Criado pelos austríacos, e basicamente é um método que ele não é um método mecanizado, ele pressupõe uma escavação normalmente manual. Só que o mais distinto desse método, ele é considerado quase uma arte, assim, o NATM. Porque quando você escava um túnel, o que acontece é que o maciço, né, o solo, ele se deforma. E aí, existe uma teoria por trás desse método de NATM que diz o momento certo de você instalar aquela proteção, executar aquele concreto projetado. Não sei se vocês já viram isso em túneis, né? O pessoal escava e em um dado momento eles fazem o concreto projetado. E aí tem toda uma técnica, um estudo de tempo, do momento, né, de desenvolvimento das tensões, tanto do maciço quanto do suporte, para dizer, olha, você pode instalar o suporte, você pode terminar o arco invertido, ou primeiro você faz o arco invertido provisório, depois faz o arco invertido definitivo, dá a forma final do túnel. Tem toda uma teoria por trás, não é só assim colocar a escavadeira e sair escavando, né? Porque existe como posso dizer, um trabalho solidário entre o solo e aquela casca de concreto do túnel. E isso precisa ser muito bem ajustado, porque se você executar aquela casca de concreto muito antes do momento adequado, ainda assim você pode expor o túnel a risco, porque o maciço vai carregando aquela casca até que a casca não aguenta. Então isso pode acontecer. De outra parte, se você demorar muito para instalar essa casca, né, esse concreto projetado, também você pode ter problema. Então tem um momento exato, assim, vamos dizer assim, uma janela. E para garantir essa janela, você precisa instrumentar, entender as deformações do maciço, monitorar a estrutura para saber qual é o momento adequado de você dar forma final ao túnel, né? Então, isso tudo que a gente descreveu aqui, bem sucintamente, é uma das essências desse método chamado NATM. E muita gente pensa assim, só escavação lá, foi lá, escavou, tá, beleza. Mas Você pensa assim, na Avenida Dá uma Paulista, segunda né? demão ali de concreto. É isso, parece pintura, não tem diferente. A escavação e pintura, mesma coisa, né? Não, é bem diferente. Você né? pensa assim, vamos lá, um negócio que para todo mundo visualizar. Você tem a Avenida Paulista, né? Acho eu imagino que ela segue também a própria via, né? Sim. Em cima, né? O metrô ali. Sim. Só que ali, entre o metrô e os prédios que estão ali, existe uma força enorme
comprimindo ali aquele arco que tá ali, né? Perfeito. É isso que você quis dizer, né? É isso. É o estudo em relação a... E ao longo do tempo essa força aumenta ou diminui? A gente nem chegou nisso. A gente só falou da teoria da convergência e confinamento aqui, que é o nome, sem falar de eventuais sobrecargas de uso daquela, né? Exato. Quando tem essas sobrecargas, naturalmente tem que se estudar, né? Como essas sobrecargas podem induzir aí tensões no maciço e no suporte, né? Então, isso pode motivar, por exemplo, você reforçar fundações, como às vezes se faz aqui, para viabilizar obras do metrô, aprofundar o nível do metrô, porque quando você tem uma fundação, dependendo se depende muito se a fundação é direta, né? Então, tem prédios mais antigos que são fundação direta, então ele está diretamente apoiado no solo, a transferência de cargas se dá normalmente a baixas profundidades, muito na superfície. Mas hoje em dia, a maior parte dos prédios, eu diria, está apoiado em fundações profundas, estacas, né? Então a transferência das cargas do prédio para o solo, elas se dão mais em profundidade, né? Então, tudo isso é levado em consideração dos projetistas e naturalmente que isso pode motivar mudanças de projeto, né? Até reforço estrutural, monitoramentos específicos, em estruturas mais sensíveis. A gente tem estruturas tombadas pelo patrimônio, por exemplo. Por mais que sejam cargas pequenas de uma estrutura, você pega um prédio tombado, né? Normalmente um prédio tombado não tem grandes cargas, né? Transferidas para o solo, mas a questão é que eles não podem fissurar, você não pode admitir que haja deformação do maciço a ponto de danificar o patrimônio histórico. Então, isso por si só já impõe uma responsabilidade no projeto para evitar recalques que possam gerar trincas a esses imóveis, né? É sujeito a multa, alguma coisa. Não pode em nenhum momento nada. fazer nenhum dano a um... Não, isso é muito assim, isso tá submetido a requisitos muito exigentes. Assim, Parece que São Paulo tem muito imóvel tombado, né? Sim. Então é um desafio, né? Sim, engenheiros, né? Sim.